Existem inúmeras formas de naves. Existem naves em forma de charutos, de discos, naves ovais, arredondadas, parecendo balões enormes. Também existem naves em formas de estrelas amarelas, outras parecidas com pássaros, quadradas, retangulares e de outras incontáveis formas. As mais comuns são as em formas de disco, que são vistas por baixo, parecem ser de um material semelhante ao chumbo, quando olhada tanto a cor como o aspecto, quando são olhadas por cima, na parte superior. Em todo o seu redor, parecem ter janelas envidraçadas, com uma luz azul quase branca. E no seu topo, algumas têm uma cor alaranjada. São as mais avistadas. Algumas se apresentam também na cor vermelha. Elas lançam luzes magnéticas para recolher pessoas ou veículos, algumas delas. E outras são silenciosas e outras são barulhentas. Algumas naves entram nas águas dos mares e oceanos. Outras lançam luzes para desenhar os círculos encontrados em várias plantações de vários países. Além dessas naves, temos a grande nave, onde as pequenas podem ficar lá e saírem quando receberem as ordens do seu comandante. Essas são conhecidas por nós como nave-mãe. Ela está numa distância muito afastada e também ela tem o poder de se tornar invisível aos nossos olhos. Agora vamos falar mais especificando cada uma delas. As naves de comando, que são as nave-mãe, consistem em um artefato de grandes dimensões com locais apropriados para as suas naves filhotes, que são conhecidas como naves de patrulha, estacionarem. Estas naves menores decolam dessas outras maiores para depois retornarem, sempre que precisarem. As naves de comando dificilmente se aproximam do solo e, apesar de também se deslocarem na atmosfera, geralmente ficam a uma altitude mais elevada do que as outras e podem também ficar invisíveis. São capazes de abrigar 1.800 tripulantes a bordo, quando elas constituem uma colônia espacial. Desse tipo se encontram as arcas espaciais, que são naves de dimensões continentais do tamanho da Groenlândia e da Austrália. Geralmente elas ficam estacionadas na atmosfera e também podem ficar invisíveis. Agora vamos falar das naves filhote, que são as naves de patrulha. Elas são as mais comumente avistadas. Elas se deslocam na atmosfera, conseguem pairar no ar, pousam e realizam outras manobras. São provenientes das naves de comando, como falei anteriormente, e elas desempenham missões de patrulhamento. Apresentam dimensões médias que variam de alguns metros até dezenas de metros de diâmetros, mas não ultrapassam 40 ou 50 metros. Podem apresentar uma forma circular ou esférica, algumas vezes, e em outras formas também, tais como a cônica, a triangular, trapezoidal ou tubular. Podem se deslocar em altas velocidades e executarem manobras em ângulos de até 90 graus sem diminuírem sua velocidade. Podem inverter também a direção do seu deslocamento, mudá-lo em qualquer sentido ou direção. Podem estacionar no ar a qualquer altura do solo e apresentam um brilho intenso. Podem voar em formação, mudarem de cor e também ficarem invisíveis. São geralmente tripuladas por um pequeno grupo de ufonautas em missão de patrulhamento ou confirmação de dados, analisando e verificando o que lhes interessarem. Agora vamos falar sobre as naves de reconhecimento, que também são conhecidas como naves sonda ou sondas. São emitidas e controladas pelas naves de patrulha. Sua missão básica deve ser a de levantar dados a serem transmitidos. Para que isso funcione, elas dispõem de recursos técnicos em um complexo sistema. Podem registrar em si mesmas ou transmitir imediatamente os dados que foram coletados. Primeiramente, esses dados serão avaliados
e depois, quando elas retornarem a bordo de suas naves, é que elas vão enviar toda essa informação. Essa categoria de UFOs apresentam pequenas dimensões, variando de 30 a 95 centímetros aproximadamente, e desenvolvem altíssimas velocidades. Geralmente possuem formas esféricas. Elas não são tripuladas, geralmente são teleguiadas. Oferecem às naves de patrulha os pré-elementos necessários para se constatar a conveniência ou não de uma visita destas ao local sondado. As sondas são aparelhos muito eficientes no que diz respeito à pesquisa. Possuem recursos técnicos extremamente avançados com alta capacidade de registrar em si mesma ou enviar dados ao local sondado. As sondas apresentam várias formas e têm várias funções. E a forma geralmente mais comum é a esférica. Dentre outras funções, as mais práticas que podemos citar são pesquisa ambiental, prospecção de material orgânico ou mineral. Em alguns casos, podem implantar em abduzidos ou contatados a níveis mais avançados com os seres humanos. O tipo de sonda mais comum é aquela que analisa a área enquadrada e verifica se há alguma ameaça para si ou para os ocupantes do UFO. Se não, eles enviam essas informações para a nave que estará monitorando e coordenando a operação. Uma das características mais interessantes das sondas é aquela que dispõe da capacidade de projetar de si um holograma, que seria uma imagem tridimensional. Isso acontece a uma certa altura do solo. O holograma se apresenta na direção do solo de uns 10 ou 15 centímetros de distância. A projeção é feita da parte inferior da sonda, apontando para baixo. Porém, pode ser que projeções se apresentem em outras direções a partir da sonda. Se você já assistiu o filme Guerra nas Estrelas, você poderá entender melhor como funciona a projeção de um holograma, na cena do pequeno robô R2-D2, onde ele projeta de si mesmo o holograma da princesa, fazendo a figura aparecer em pequenas dimensões. Então, toda vez que você ver ou ouvir falar de uma nave, suposta nave, projetando uma luz para abduzir algum objeto ou somente para monitorando algum local, saiba que podem ser naves de sonda. Não tem tripulantes nela, mas elas estão sendo teleguiadas só para fazer um mapeamento do local. Esta é a informação que eu posso estar passando para vocês. Peço que, se você gostou do conteúdo, deixe o seu like e clique no sino para ficar nos acompanhando. Obrigado por assistirem, inscreva-se no canal caso não seja um inscrito e, o mais importante, inscreva-se também no canal novo do Serial Horror. Obrigado e até a próxima, meu pequenino.